Num palco em Tóquio, o presidente da Honda fez uma pausa, olhou para a plateia e disse uma frase que ninguém esperava. Em poucos segundos, jornalistas de todo o mundo pegaram nos telemóveis. As ações de outras marcas começaram a mexer. E a pergunta que ficou no ar foi simples, mas assustadora. E se tudo o que sabemos sobre os carros elétricos estiver prestes a mudar para sempre? A Honda nunca foi a marca mais barulhenta no mundo dos elétricos. Enquanto a Tesla enchia as notícias e a BYD vendia milhões na China, a Honda parecia ficar para trás. Muitos analistas chegaram a dizer que a gigante japonesa tinha perdido o comboio. Mas havia algo que poucos sabiam. Nos bastidores, longe das câmaras, uma equipe de engenheiros trabalhava num projeto secreto há mais de 6 anos. Esse projeto tem um nome interno que a empresa guardou as 7 chaves. E o que saiu de lá pode tornar obsoletas muitas das baterias que vemos nos carros de hoje. Não é uma promessa vazia. Segundo dados apresentados pela própria Honda durante o evento, este novo motor muda regras que pareciam impossíveis de mudar. E é aqui que quero a tua opinião. Diz-me nos comentários. Achas que a Honda chegou tarde demais ao mundo dos elétricos, ou que estava apenas à espera do momento certo para atacar? Lê os outros comentários também. Vais ficar surpreendido com o que as pessoas estão a dizer. O mais curioso é que esta tecnologia não nasceu para competir com a Tesla. Nasceu para resolver um problema que quase todas as marcas fingem que não existe. Um problema que afeta milhões de condutores todos os dias, mesmo que eles nem se apercebam. Os especialistas que viram os primeiros testes ficaram sem palavras. Um deles, ligado a uma conhecida revista de engenharia automóvel, disse que aquilo que viu não parecia pertencer a esta década. E quando percebes o que está por trás desta afirmação, tudo começa a fazer sentido. Mas para entenderes a verdadeira dimensão deste motor, primeiro tens de saber o segredo sujo que a indústria dos elétricos esconde há anos. Os carros elétricos são vendidos como o futuro perfeito. Silenciosos, limpos, modernos. Mas há uma verdade que raramente aparece nos anúncios brilhantes das grandes marcas. E essa verdade tem um nome: a bateria. A maior parte dos carros elétricos de hoje usa baterias de íons de lítio. São boas, mas têm limites que ninguém gosta de admitir. Perdem capacidade com o tempo. Demoram a carregar. E em dias muito frios ou muito quentes, a autonomia cai de forma assustadora. Já houve condutores no norte da Europa a perder quase metade da autonomia durante o inverno. Metade. Imagina pagar por um carro. De repente, ele só andar metade do que prometia. Mas o problema mais grave nem é esse. É algo que está escondido bem mais fundo. Para fabricar estas baterias, é preciso lítio, cobalto e níquel. E estes materiais não estão em qualquer lado. Estão concentrados em poucos países. Segundo a Agência Internacional de Energia, a China controla mais de metade do processamento mundial de lítio e quase todo o refinamento de certos materiais essenciais. Por outras palavras, quem controla estes minerais, controla o futuro dos carros. E foi exatamente aqui que a Honda viu uma oportunidade que mais ninguém quis enfrentar. Enquanto as outras marcas corriam para construir baterias maiores e mais pesadas, os engenheiros da Honda fizeram uma pergunta diferente. E se o problema não fosse o tamanho da bateria? E se o problema fosse a própria tecnologia que toda a indústria decidiu copiar? Esta pergunta mudou tudo, porque obrigou a equipe a abandonar o caminho fácil e a procurar uma solução que ninguém tinha coragem de tentar. Pensa nisto por um momento. A indústria automóvel investiu milhares de milhões em fábricas de baterias de lítio. Construiu gigafábricas enormes. Assinou contratos de dezenas de anos. Toda essa máquina depende de uma única tecnologia continuar a ser a melhor. Mas e se alguém provasse que existe algo melhor? Todo esse investimento ficaria em risco. É por isso que esta história é tão perigosa para tanta gente poderosa. E é por isso que a Honda fez questão de testar tudo em segredo antes de falar. Os primeiros resultados desses testes começaram a circular dentro da empresa. E o que os documentos internos mostravam era tão bom que muitos engenheiros pensaram que havia um erro nos cálculos. Tiveram de repetir os testes várias vezes, só para acreditar. Mas não havia erro nenhum. Os números eram reais. E o que estava dentro daquele novo motor ia contra tudo o que o mundo dos elétricos aceitava como verdade. Agora chega a parte que a Honda tentou esconder até ao último momento, o verdadeiro segredo dentro deste motor.
Chegou o momento de revelar o que torna este motor tão diferente. E a resposta vai contra tudo o que a maior parte das pessoas pensa saber sobre carros elétricos. O segredo da Honda tem duas partes. A primeira chama-se bateria de estado sólido. A segunda é uma forma totalmente nova de juntar essa bateria ao motor, criando um sistema mais leve, mais rápido e muito mais seguro. Vamos por partes, porque isto é importante. Numa bateria normal de íons de lítio, existe um líquido lá dentro que ajuda a energia a circular. Esse líquido é o grande problema. Pode aquecer demais. Pode incendiar-se. E desgasta-se com o tempo. Numa bateria de estado sólido, esse líquido desaparece. No lugar dele entra um material sólido. Parece uma mudança pequena, mas as consequências são enormes. Com o estado sólido, a bateria carrega muito mais depressa. Aguenta muito mais ciclos sem perder capacidade. E o risco de incêndio cai de forma drástica. A própria Honda anunciou que pretende ter uma linha de produção desta tecnologia já em funcionamento dentro dos próximos anos, com uma autonomia que pode ultrapassar largamente a dos carros atuais. Estamos a falar de números que, há uns anos, pareciam ficção científica. E aqui está a parte que deixa os concorrentes nervosos. A Toyota também trabalha em estado sólido. A Samsung também. Vários laboratórios pelo mundo correm atrás do mesmo sonho. Mas a Honda afirma ter resolvido um dos problemas mais difíceis de todos: produzir esta bateria em grande quantidade, a um custo que faça sentido. Porque inventar a tecnologia é uma coisa. Fabricá-la para milhões de carros é outra completamente diferente. E é nesse ponto que quase toda a gente falha. Se queres saber o que aconteceu a seguir, e acredita, fica ainda mais intenso. Carrega em subscrever para não perderes a segunda parte desta história. Porque o que a Honda mostrou nos testes seguintes deixou engenheiros rivais em silêncio absoluto. Imagina um carro que carrega quase tão depressa como encher um depósito de gasolina. Imagina uma bateria que dura o dobro do tempo antes de começar a perder força. Imagina não teres medo de que o teu carro pegue fogo numa cave de garagem. Tudo isto deixa de ser sonho e passa a ser um objetivo real e datado. Mas há um detalhe ainda mais surpreendente. Este motor não foi pensado apenas para carros caros e de luxo. A intenção da Honda, segundo o que foi apresentado, é levar esta tecnologia também para modelos mais acessíveis. E isso muda completamente o jogo, porque deixa de ser um brinquedo para ricos e passa a ser uma ameaça direta ao mercado de massas. É por isso que esta revelação não foi recebida como uma boa notícia por toda a gente. Para alguns gigantes da indústria, foi quase como um aviso de guerra. Os números são a parte da história onde já não há espaço para opiniões. Ou os resultados são bons, ou não são. E no caso da Honda, foram tão fortes que muita gente preferiu não comentar. Comecemos pela autonomia. Os carros elétricos atuais oferecem, em média, entre 350 e 500 km por carga. Bons valores, mas com aquele problema do frio e do desgaste que já falamos. Com a tecnologia de estado sólido, a Honda aponta para autonomias que podem chegar bem além disso numa primeira fase, e quase ao dobro numa fase seguinte. Estamos a falar de um carro que poderia atravessar meio país sem parar para carregar. Agora o tempo de carga. Aqui está talvez o golpe mais duro para a concorrência. As baterias de hoje, mesmo nos carregadores rápidos, precisam de várias dezenas de minutos para ficarem prontas. As baterias de estado sólido prometem cortar esse tempo de forma brutal, aproximando-se cada vez mais da rapidez de encher um depósito normal. Para quem faz viagens longas, isto não é uma melhoria. É uma revolução. E há o peso. Este é um pormenor técnico que o público raramente nota, mas que os engenheiros adoram. Uma bateria de estado sólido pode guardar mais energia ocupando menos espaço e pesando menos. Menos peso significa um carro mais rápido, que gasta menos energia e que se porta melhor nas curvas. É como tirar um saco de cimento das costas de um corredor. Quando estes valores começaram a circular, a reação da indústria foi reveladora. A Toyota, que sempre se gabou de liderar a investigação em estado sólido, acelerou os seus próprios anúncios. A Tesla, que dominou o mercado durante anos, viu-se de repente a defender uma tecnologia que poderia ficar ultrapassada. Vários especialistas independentes, incluindo investigadores ligados a universidades japonesas e europeias, vieram a público dizer que,
Se a Honda cumprir metade do que promete, o mapa do mercado vai mudar. E é precisamente esta palavra, se, que torna tudo tão tenso. Porque promessas no mundo dos elétricos não são novidade. Já vimos marcas anunciarem milagres que nunca chegaram às estradas. A diferença, desta vez, é que a Honda não falou de um sonho distante. Falou de datas concretas, de linhas de produção, de investimento já feito. Pensa em quantas pessoas dependem deste resultado. Não são só os engenheiros. São os trabalhadores das fábricas, os fornecedores de materiais, os países inteiros que apostaram a sua economia no lítio tradicional. Um único motor pode mexer com empregos, com bolsas de valores e com acordos internacionais. É por isto que esta história é muito maior do que um simples carro novo. Mas há uma pergunta que ainda ninguém respondeu por completo. Se esta tecnologia é assim tão boa, por que é que ela ainda não está em todas as estradas do mundo? A resposta envolve uma batalha silenciosa que já começou nos bastidores, e poucos estão a ver. Por trás dos anúncios elegantes e dos palcos iluminados, existe uma batalha que não aparece nas notícias. Uma guerra fria entre gigantes, onde a arma não é o dinheiro, mas sim quem chega primeiro com a tecnologia certa. Quando a Honda mostrou o seu motor, não estava apenas a apresentar um produto. Estava a enviar uma mensagem para todos os seus rivais: o tempo está a contar. E essa mensagem foi ouvida em alto e bom som. A Toyota respondeu quase de imediato, reforçando os seus próprios planos de estado sólido. A Nissan, parceira histórica da Honda em certos campos e rival noutros, também acelerou. Na China, marcas como a BYD e a Kato, que é a maior fabricante de baterias do mundo, não ficaram quietas. Todas perceberam o mesmo. Quem dominar a bateria de estado sólido vai dominar a próxima década do automóvel. E aqui entra um detalhe que muita gente esquece. Esta guerra não se ganha só no laboratório. Ganha-se nas fábricas, nos contratos de materiais, nas patentes registradas em segredo. A Honda passou anos a registrar patentes silenciosamente, criando uma espécie de muralha legal à volta da sua tecnologia. Quando os rivais acordaram, parte do terreno já estava ocupada. E é aqui que esta história deixa de ser sobre carros e passa a ser sobre ti. Talvez penses que isto é uma luta distante entre empresas gigantes que nada tem a ver com a tua vida. Mas pensa bem. O carro que vais comprar daqui a alguns anos vai depender de quem ganhar esta guerra. O preço que vais pagar, a rapidez com que vais carregar, a segurança da tua família dentro do veículo. Tudo isso está a ser decidido agora, em salas fechadas, por pessoas que nunca vais conhecer. Tu não és um espectador desta história. És o destino final dela. Cada decisão tomada nestes bastidores vai chegar, mais cedo ou mais tarde, à tua garagem e à tua carteira. E há mais. À medida que estas marcas competem, os preços tendem a descer e a tecnologia tende a melhorar. Ou seja, esta guerra, por mais dura que seja para as empresas, pode ser uma das melhores notícias para quem conduz. Mas só se houver concorrência verdadeira. E é aqui que mora o perigo. Porque quando uma empresa fica demasiado à frente, pode acontecer o contrário. Pode criar um domínio tão grande que ninguém consegue competir. E nesse cenário, é o consumidor que perde. Foi por isso que vários governos começaram a olhar com atenção para esta corrida, receando que um único país ou uma única marca venha a controlar a tecnologia que vai mover o mundo. A Europa, os Estados Unidos e o Japão estão agora numa posição delicada. Querem incentivar a inovação, mas têm medo de ficar dependentes. E a Honda, sem querer, tornou-se uma peça central neste tabuleiro geopolítico. Mas mesmo com todos estes avanços, há uma coisa que a Honda ainda não disse ao mundo. Um pormenor guardado até ao último momento, e que pode ser o mais importante de toda esta história. Chegamos ao fim desta história, mas a verdade é que a parte mais intrigante ainda está por contar. Porque, apesar de tudo o que a Honda mostrou, há um silêncio estranho à volta de certos detalhes. E esse silêncio diz tanto como as palavras. A grande pergunta que continua sem resposta é simples. Quanto vai custar, de verdade, este motor quando chegar às estradas? A Honda falou de preços acessíveis, falou de modelos para o grande público, mas evitou dar números concretos. E na indústria automóvel, quando uma marca evita falar de preço, costuma haver um motivo.
Ou a tecnologia ainda é cara demais para produzir em massa, ou a empresa está a guardar o trunfo para o momento perfeito de atacar a concorrência. Há também a questão dos materiais. As baterias de estado sólido ainda dependem de certos elementos difíceis de obter. Se a procura disparar, os preços desses materiais podem subir. E ninguém sabe ao certo se a Honda já garantiu fornecimento suficiente para produzir milhões de carros sem sobressaltos. Investigadores que acompanham o setor avisam que a verdadeira prova não é o protótipo brilhante no palco, mas sim o primeiro ano de produção real, quando os problemas escondidos costumam aparecer. E depois há o fator humano. Mudar uma fábrica inteira de uma tecnologia para outra não acontece da noite para o dia. Envolve formar trabalhadores, reconstruir linhas de montagem, convencer fornecedores. Cada um destes passos pode atrasar os planos. A história está cheia de tecnologias geniais que falharam não por serem más, mas por chegarem cedo demais ou tarde demais. Mesmo assim, uma coisa é certa. A Honda acordou um gigante adormecido. Obrigou toda a indústria a correr mais depressa. E, no meio desta corrida, quem mais ganha somos nós, os condutores do futuro, que vamos ter carros melhores, mais seguros e talvez mais baratos do que alguma vez imaginamos. Mas fica uma última dúvida no ar. Se a Honda conseguiu guardar este projeto em segredo durante tantos anos, o que mais estará a esconder neste preciso momento? Que outro motor? Que outra ideia? Estará a nascer agora num laboratório fechado, longe dos nossos olhos. Há rumores de que esta bateria de estado sólido é apenas o primeiro passo de um plano muito maior. Um plano que envolve não só carros, mas a forma como guardamos energia em casas, hospitais e cidades inteiras. Se isso for verdade, então o que vimos hoje foi apenas o início de uma transformação muito mais profunda. E é exatamente essa história, o verdadeiro plano secreto por trás da nova era de energia da Honda, que vamos revelar no próximo vídeo. Não vais querer perder, porque o que está em jogo é muito maior do que um simples carro.